Terceira dose da vacina contra a Covid. Como vai funcionar esse reforço e quem vai poder tomar em Santa Catarina? E milhares de indígenas à espera. STF encerra a sessão do dia sem votar a questão de ampliação de terras indígenas. De Santa Catarina, pelo menos 500 índios estão em Brasília. E imagens do alto mostram como os primeiros dias de trabalho já impactam o cenário da orla, na praia central de Balneário Camboriú, no litoral norte. O SCC News está no ar. Oi, gente, boa noite para você que está com a gente ligadinho aqui no SCC SBT. Muita informação a partir de agora e a gente já traz aí primeiras informações de última hora sobre um incêndio em uma residência na cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí. A gente tem aí algumas imagens feitas por populares, né, gravadas no celular, que já mostram a dimensão das chamas. Um incêndio bastante grande, né, consumindo uma residência lá em Blumenau. Por enquanto, existe suspeita de que uma família estivesse ali no local, mas não tem nada comprovado ainda. A nossa equipe já está deslocando para lá. A gente vai trazer a qualquer momento mais informações para você poder ficar por dentro, para a gente saber também, né? E poder descartar essa hipótese de que alguém tenha se ferido nesse incêndio. Então, já mais informações. Agora, olha só, essa imagem, gente, é impressionante, viu? Um acidente que aconteceu hoje em Joinville, no norte do estado. Olha o ciclista. Não dá nem tempo de falar, né? Voou por cima do carro, o ciclista. Isso aí aconteceu, ele estava descendo uma rua que é um morro. Olha só, mais uma vez. E acabou colidindo com um carro que estava passando ali na transversal. E aí, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o ciclista não conseguiu frear. A correia da bicicleta teria caído e aí ele colidiu com tudo contra o carro na descida do morro. Imagina, né? A bicicleta acaba pegando ainda mais embalo. E o ciclista foi com tudo no carro que estava passando ali naquele momento. Ele foi levado consciente ao hospital com ferimentos leves. Que sorte, né? Depois de uma batida como essa, o ciclista está bem, foi levado para o hospital e os ferimentos são leves, mas é realmente de assustar, né? Imagina só perder o controle, não ter freio da bicicleta, justamente num local tão movimentado como aquele ali. Vamos mudar de assunto? Os Jogos Paralímpicos começaram nessa semana. E enquanto o Brasil faz bem lindo lá em Tóquio, aqui em Santa Catarina, a única competição dessa categoria corre o risco de não acontecer. O Parajasc está sem cidade para sediar a disputa. Você vai entender, olha só. Olhos atentos ao alvo, equilíbrio e precisão. Lança e repete tudo de novo. O Geraldo ficou paraplégico e perdeu a comunicação do cérebro com as pernas. Para se recuperar, começou a treinar assim, nesse ritmo, e acabou virando para-atleta. Além de treinos clínicos que eu tenho que fazer por causa da lesão, o nosso foco mesmo são as competições. O meu treino em academia é mobilidade, equilíbrio, resistência, potência, e aqui são educativos de arremesso e lançamento, tudo voltado para o Parajasc. Junto com ele, treinando só em São José, também tem o Cleomar nos arremessos e lançamentos. Na corrida, tem a Lenir e também o Giovanni. Todo mundo se preparando para os Jogos Abertos Paradesportivos de Santa Catarina. São 580 atletas com deficiências físicas, visuais e intelectuais de 50 cidades do estado que treinam assim diariamente para participar da competição. Ela está confirmada para o mês de setembro. O problema é que a cidade de Rio do Sul, que seria a sede, acabou desistindo. E aí, há menos de um mês para a data do evento, a disputa corre o risco de não acontecer, o que para os para-atletas significa perder apoio. O Parajasc é a nossa competição estadual. O Parajasc, para os atletas em si, é um reconhecimento de rendimento, de treino, e para os apoiadores é a visão do resultado, né? Nós, ano passado, não tivemos Parajasc e continuamos com apoio esse ano. Se esse ano, de novo, nós não tivermos uma competição, que retorno que a gente vai dar para os apoiadores, né? Já tem uma dificuldade para o atleta, para o para-atleta, com recursos normais, com uma vida normal. Depois da pandemia ficou um pouco mais complicado. E para piorar a situação, além do Parajasc, outras duas competições previstas no calendário da FEISPORT estão sem cidades para sediar os Jogos em 2021. As cidades de Videira e Curitibanos também desistiram de receber os Jogos Abertos e a Olesc.
Em resposta, a FEIsport informou que está trabalhando para definir as novas cidades-sedes para as competições ainda nessa semana. Enquanto isso, atletas e para-atletas como Geraldo seguem na expectativa. Para um para-atleta competir, medalhar, voltar para casa, para sua mãe, para seu pai, sua esposa, namorado, enfim, com uma medalha, isso é impagável. Uma medalha de bronze vale tanto quanto uma medalha de ouro no Para-JASC. O esporte, de modo geral, já sofre bastante, tem bastante dificuldade aqui no Brasil, né? Para os para-atletas que não têm a mesma visibilidade, é ainda mais difícil. Por isso a importância dessas competições se manterem, para justamente eles terem o apoio, para poderem competir nas próximas categorias e, é claro, né, manter essa vida de atleta aí que é tão importante. Olha, depois do intervalo, apesar da chuva que está prevista para Santa Catarina, entre hoje e amanhã, a estiagem continua em algumas regiões do estado. A gente volta já. Você lembra dessas manifestações de grupos indígenas que a gente já mostrou aqui no SCC News? Olha só, esses movimentos eram contrários a um projeto de lei debatido no Superior Tribunal Federal que altera as regras das demarcações de terras indígenas. Índios de diversas tribos fizeram manifestações em todo o estado, que inclusive se estenderam para o restante do país. Esse tema, que inclusive interfere na vida de muitos brasileiros, seria julgado hoje no STF em Brasília. Mas a sessão acabou ficando para amanhã. Pois bem, a questão é que esse caso começou em Santa Catarina e agora reflete em todo o Brasil. O repórter David Sacramento é quem explica melhor para a gente. David, boa noite para você. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Sim, com certeza, hoje o dia foi muito movimentado em Brasília. Indígenas de diversas tribos de toda parte do país se manifestaram em frente ao Superior Tribunal Federal. Isso porque os ministros do STF estariam julgando um recurso apresentado pela FUNAI contra o marco temporal, que é uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que altera o direito de demarcação de terras ocupadas por tribos indígenas. De acordo com essa decisão, os índios só poderiam demarcar terras se já foram ocupadas por eles antes da Constituição de 88. E as terras também não poderiam mais ser ampliadas. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, entrou com um recurso contrário a esta decisão, alegando direitos constitucionais da comunidade indígena. E enquanto os indígenas se sentem prejudicados por esta decisão, por outro lado, diversas famílias de agricultores também ficariam prejudicadas caso esse recurso que foi apresentado pela Fundação, pelo FUNAI, seja aí aceito pelo STF. E agora nós vamos entender mais sobre esse assunto com a reportagem. Estamos em Vítor Meireles, cidade pequena de 5.000 habitantes, mas é aqui que começa um impasse histórico. Um julgamento que vai decidir sobre a ampliação e a demarcação de terras indígenas, hoje no Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento é considerado um marco temporal, ou seja, tudo que for decidido no estado será levado em conta ao resto do país. Por isso, essa situação não importa somente aos agricultores, nem somente aos indígenas, mas a todos os brasileiros. O que está em jogo no STF é a possível ampliação da demarcação de terras indígenas, próximas a Vítor Meireles. Elas ficam na terra da tribo Xoclen-Laclanon, que sairia dos atuais 15.000 hectares para 37.000 hectares. Para isso, quase 800 famílias que hoje estão no espaço e que vivem da agricultura podem ser retiradas do local. E praticamente 80% da economia da cidade vem do campo. Para ter uma ideia, 1.000 pessoas aqui são associadas a cooperativas e não conseguem liberar crédito para investir por conta desse impasse. O seu Chico mora em uma propriedade herdada pelo pai com mais 22 pessoas e sobrevive da produção de leite, suínos, aves e milho. Ele é um dos afetados. Essas escrituras aqui, temos de 1902, de 1903, então o agricultor não invadiu essas propriedades, está aí trabalhando todos esses anos, né, e produzindo alimento para a nação. Já o seu João vive na comunidade indígena em José Boatê, desde 2014. E ele sabe que eles lutam pelos direitos de terem onde plantar. Nossa reivindicação é que nós precisamos dessa terra, porque nós temos índios, mais de 3.000 índios, e nós não temos lugar para todos morar.
Por exemplo, aqui onde nós estamos, aqui, ó, nessa barragem aqui, ela fez com que nós saíssemos das terras melhores que nós tínhamos, onde nós plantava. E a gente aqui representa os que estão lá e o povo que também estão aqui. Então a gente espera o Supremo, né, decidir. O que o Supremo decidir vai prejudicar com certeza os dois lados, né? Mas enfim, a gente está aqui representando o povo que estão lá. Mais de 200 integrantes das tribos participam da manifestação para defender a ampliação das terras. Enquanto isso, os agricultores temem sair das suas propriedades. Choveu aí na sua cidade hoje? Em algumas regiões, a chuva já caiu e tem previsão de mais pancadas para amanhã. Mas será que essa chuva é o suficiente para melhorar a estiagem que continua no estado? A situação já é de alerta. Há meses ele é que predomina no estado. O sol não tem dado muita oportunidade para a chuva cair. Esse período mais seco deixa os rios das regiões Oeste, Serrana, Planalto Norte e até o Alto Vale do Itajaí com níveis abaixo do normal. Em alguns, a situação é de alerta. Pelo menos 5 registram um estado de emergência. Esse parâmetro quer dizer que quando você chega à situação de emergência, eu só tenho 2% da possibilidade de atendimento da disponibilidade hídrica, certo? Os outros 98% do tempo eu não tenho água para atendimento. Já o nível em alerta é 95% do tempo de atendimento. Quer dizer, eu tenho 5% de atendimento sempre. Boa parte da produção agrícola de Santa Catarina fica nas regiões afetadas pela falta de chuva. No Oeste, por exemplo, desde maio de 2019, o acumulado de falta de chuva chega a 1.160 milímetros, quase a média esperada para um ano. Para os rios recuperarem o nível de água e o abastecimento voltar ao normal, só tem uma saída. Somente com a chuva, né? A chuva que vai regularizar a situação hídrica do estado, né? Sem a chuva, nós não temos outra situação porque os nossos rios, né, não têm uma capacidade de armazenamento para que eu possa utilizar ao longo do tempo. E as notícias não são tão boas. Os meses de inverno já são de praxe mais secos. Neste mês de agosto, a média até agora é de 20 a 40 milímetros no estado. A pouca chuva que caiu, mal dá para considerar. Desde o início da manhã, de hoje, quarta-feira, até o início da manhã, quinta, possamos ter acumulados aí em torno de 20 a 30 milímetros. No decorrer da quinta, deve chover sim no restante do estado, como Vale, Grande Florianópolis e norte de Santa Catarina, porém com volume bem menor, em torno de 10 a no máximo 20 milímetros. Além de chover pouco, tem ainda a má distribuição das pancadas de chuva pelo estado, que não ajudam a encharcar o solo. A gente ficou muito tempo sem ter chuvas significativas. O problema não é nem o volume, é a distribuição. Quantos dias eu passo sem chover? Se eu ficar 1, 2 semanas sem chover, esse é o grande problema. Qualquer atitude que diminua o consumo de água pode fazer a diferença. O momento é de racionar para não faltar. Vamos dar uma olhada em como fica a previsão do tempo para amanhã? Olha só. Por causa do deslocamento de uma frente fria para quinta-feira, tem aviso de temporais isolados aqui no estado. Está valendo desta quarta-feira até amanhã, às 6 horas da manhã, para as regiões do Oeste, Meio-Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul. Nessas regiões podem ocorrer rajadas de vento acima dos 60 km por hora, além da chance de ter queda de granizo. As temperaturas vão diminuir em relação às que foram registradas no dia de hoje. Em Florianópolis, tempo chuvoso e máxima de 24 graus. No norte do estado, mínima de 17 em Joinville. Blumenau, a máxima prevista de 25 graus. Na Serra, mínima de 8 em Lages. Criciúma, mínima de 14 e máxima que não passa dos 20 graus. E no oeste catarinense, máxima de 18 em Chapecó. Vamos dar uma olhada nas imagens que a gente conseguiu do alto da praia de Balneário Camboriú. 4 dias de atuação da draga Galileu Galilei, que você está vendo aí na imagem. E a gente já começa a perceber as mudanças na orla da Praia Central em Balneário Camboriú. Porque a areia que está sendo trazida de mais ou menos 1 quilômetro orla dentro, praia dentro, melhor dizendo, já está sendo depositada ali na Praia Central de Balneário Camboriú. Olha só, já tem bastante areia que foi trazida
do alto mar e que já está sendo depositada ali e que vai, é claro, se estender ao longo dos próximos meses para fazer o alargamento da praia central de Balneário Camboriú, uma obra muito esperada, né? E é claro que a gente vai acompanhar tudo de perto para ver essa mudança numa das cidades turísticas mais movimentadas do estado. E agora a gente fala de saúde, o assunto é vacina. Lembra que a gente falou aqui sobre a possibilidade de uma terceira dose contra a Covid por causa da variante Delta? Pois é, o estado vai aplicar a dose de reforço para idosos a partir já do mês de setembro. Em entrevista ao SCC Meio-Dia de hoje, o superintendente da Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, falou da importância dessa dose e explicou como vai ser feito. Vamos ouvir. Já foi definida pela CIB, pelos municípios de Santa Catarina e pelo governo do estado a necessidade de realizarmos uma vacinação de reforço, começando com os idosos acima de 80 anos e com as pessoas que são portadoras de imunossupressão. Essas pessoas que receberam as vacinas lá no começo da campanha, elas acabam perdendo a imunidade ao longo dos meses, pelo menos 6 meses após terem o esquema completo, de 2 doses ou de dose única. Então, a partir do momento que elas receberam o esquema completo, 6 meses depois, nós iremos convocar essas pessoas para que retornem aos postos de vacinação, agora no mês de setembro, para fazerem a dose de reforço. A recomendação do grupo, do Comitê Técnico Assessor de Imunização aqui do Estado e de outros especialistas em imunização é que essa imunização, essa nova vacina, seja aplicada como uma vacina heteróloga, ou seja, com a vacina diferente daquela que foi aplicada no primeiro esquema vacinal. E olha, falando em vacinação, para conferir a agenda de vacinação da sua cidade, é só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer na tela. Com sorte, a gente vai conseguir mostrar para você saber como é que está funcionando a vacinação aí na sua cidade. E se a gente não conseguir, você também pode ir direto para o SCC10. Tá aí, tá vendo? Com a internet, aponta a câmera e aí você já consegue acessar lá a agenda de vacinação da sua cidade. É importante, né? E agora, mudando de assunto, a maior cidade do oeste catarinense está de aniversário hoje. Chapecó completa 104 anos e a força da região vem da mistura de povos que construíram a história da cidade. Qual a melhor forma de contar uma história? Pelos objetos do passado? Pela arquitetura detalhista? Pelos sabores típicos? Ou talvez pelo espírito empreendedor e sorrisos espontâneos? Juntando todos esses elementos, podemos traduzir um pouco da essência de Chapecó e dos chapecoenses. É conhecida internacionalmente por ter o maior parque agroindustrial latino-americano. Aqui vive a diversidade, com pessoas de pelo menos 35 nacionalidades diferentes. Eu venho da Venezuela, eu moro aqui na Chapecó. Eu gosto muito de Chapecó porque é uma cidade muito boa. O segredo de tudo é coragem. É coragem de querer fazer, é a coragem de querer crescer. E essa coragem ela está no espírito do chapecoense. Chapecó cresceu 40% nos últimos 5 anos na renda individual. Os números apontam para um aumento de 55% na economia. A sinergia entre poder público e conhecimento, as universidades estão aí presentes, né? Então eu vejo que essa sinergia toda move Chapecó. E graças ao empreendedorismo, ao DNA das pessoas, dos nossos imigrantes que trouxeram consigo o arrojo do empreender, da necessidade, da superação, do associativismo, do cooperativismo. E essa história de garra literalmente está no sangue. Com a chegada de italianos e alemães, com antepassados sobrevivendo a guerras, aqui as famílias começaram a produzir. E hoje, Chapecó é uma referência em proteína animal. Nós temos orgulho de podermos dizer que nossos produtos de qualidade estão na mesa de praticamente todas as famílias brasileiras, mas além disso atendemos aos consumidores mais exigentes do mundo. Chapecó também é conhecida pelo esporte. É fato que uma arena sempre se levanta para apoiar a nossa querida Chape. E não para por aí. A tecnologia também está ganhando espaço. Hoje, Chapecó tem 28 startups. É a herança empreendedora gerando frutos até hoje.
Digo que o segredo de Chapecó é que ela é uma cidade de 104 anos, uma cidade jovem. Jovem porque ela vai em busca do futuro, ela não espera o futuro chegar até ela. Parabéns, chapecoenses! Muito legal, né? É uma cidade linda, realmente, e que merece aí os nossos olhares e o nosso carinho. Então, parabéns a todos os chapecoenses e a essa cidade que recebe todo mundo tão bem. E olha, gente, vamos voltar agora a falar sobre aquele incêndio que a gente mostrou no início do SCC News. A gente mostrou algumas imagens e a gente tem aí esse vídeo que mostra incêndio em uma residência em Blumenau, e a gente está com a nossa equipe deslocando. Por enquanto, a gente não tem muita informação. O que a gente sabe é que não tem vítima, que é a informação mais importante de fato, né? Então, para mais dados sobre isso, para mais informações sobre esse incêndio, scc10.com.br está na tela para você. E olha, antes de encerrar, a gente, é claro, vai aproveitar para mostrar mais uma vez aquelas imagens do alto da orla de Balneário Camboriú, que está passando pelo alargamento da praia, com essas imagens lindas que foram feitas pelo Hildo Júnior. É isso mesmo, imagens muito legais e que foram cedidas para a gente mostrar para você a transformação, né? Para você conseguir ver um pouco da transformação da orla, uma obra que é esperada há décadas em Balneário Camboriú e que já é já está sendo muito comemorada, né? Nesse primeiro momento, e é claro que vai continuar dessa forma. Uma boa noite para você, a gente volta a se encontrar amanhã, cuide-se, até lá!